Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, 2 horas da tarde. E hoje, quinta-feira de adoração. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa quinta-feira para a nossa vida, para a nossa mudança de hoje, né? Vamos meditar um pouquinho o evangelho do dia, não é? O que a igreja nos apresenta neste dia, não é? É um dia novinho, dado por Deus para nossa mudança, né? Para que o nosso coração ele possa almejar essa mudança todos os dias, que é conhecer um pouquinho esse mistério da palavra de Deus, o que ele quer para a minha vida, o que ele quer para a sua vida. E aqui a gente medita um pouquinho sobre o evangelho. Então a gente veio ver aqui o evangelho de hoje. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de Mateus. Continuamos em Mateus, só que hoje a gente vem aqui para o capítulo 10. Livro de Mateus, capítulo 10, e o versículo é do 7 ao 15. A missão dos apóstolos. Vão e anunciem: o reino do céu está próximo. Curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nos cintos moedas de ouro, de prata ou de cobre, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem calçados, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu alimento. Porque o operário tem direito ao seu alimento. Em qualquer cidade ou povoado onde vocês entrarem, informem-se para saber se há alguém que é digno. E aí permaneçam. Até vocês se retirarem. Ao entrarem na casa, façam a saudação. Se a casa for digna, desça sobre ela a paz de vocês. Se ela não for digna, que a paz volte para vocês. Se alguém não os receber bem e não escutar a palavra de vocês, ao sair dessa casa e dessa cidade, sacudam a poeira dos pés. Eu garanto a vocês, no dia do julgamento, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos rigor do que essas cidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a gente percebe aqui que o evangelho ele dá continuidade ao evangelho de ontem, né? Que é Jesus enviando seus discípulos para pregarem, para falarem da vinda, né, do reino de Deus, que o reino de Deus está próximo, não é? E também enviando eles para curar leprosos, aleijados. Eles tiveram esse favor, não é? Então a gente percebe aqui que Jesus fala nesse evangelho para os 2 grupos. O grupo dos seus discípulos que caminhavam com ele, ou seja, os que são mais próximos a ele. E Jesus também fala aos seus discípulos que somos todos nós, não é? Aqui nesse evangelho tem ensinamento para todos nós, não é? Começando com os seus discípulos, não é? Jesus está enviando eles para pregarem a palavra de Deus, para converter as pessoas, curar, né? Fazer aquilo que Jesus fazia quando estava ali presente, né? Mas aí Jesus recomenda, faz algumas recomendações a ele. Esses discípulos de Jesus, em especial, né, representa, né, o núcleo da igreja, né? Os padres, que são aquelas pessoas que deixaram a sua vida para viver unicamente para Cristo, não é? Então, o núcleo da igreja é formado por esses líderes que têm como personagem, como espelho, os discípulos de Jesus que caminhavam com ele, ou seja, os 12, não é?
Então Jesus diz: ide pelo mundo, evangelizai. Né? Aí Jesus faz algumas recomendações. É como se Jesus dissesse: vou fazer umas recomendações a vocês. Deem a eles o que eu estou dando a vocês. Ou seja, o dom que eu dou para vocês, vocês vão doar para eles de graça. Né? É como se Jesus dissesse no popular: quando chamarem você para falar da minha palavra, não cobrem nada. Quando chamarem vocês para louvar no meu nome, não cobrem nada. Quando chamarem vocês para impor as mãos em algum doente, não cobre nada. Por quê? Porque o empregado, vamos se dizer assim, o empregado é digno do seu salário, certo? Vamos entender uma coisa, Jesus está falando para os seus discípulos, aqueles que deixaram família, deixaram bens, deixaram tudo para seguir unicamente a Ele, certo? Detalhe, Jesus está falando para eles. Essas pessoas não têm trabalho. Essas pessoas aqui, elas merecem ter o seu sustento. Mas esse sustento é dado por Deus. Ou seja, eles, em especial, que vivem unicamente da palavra de Deus, que vivem unicamente dependendo, né, da comunidade, dependendo das pessoas, sim, essas pessoas têm que ter o seu sustento. Mas nem assim Jesus diz: quando chegar em uma comunidade ou quando chegar em uma igreja, peça uma ajuda para o seu sustento. Não, porque Jesus diz: eu vou preparar. A gente percebe que aqui mais embaixo ele diz que não é para levar nada. Aí ele cita aqui, né? Túnicas, cintos, bolsas, que representa não levar absolutamente nada. Absolutamente nada, isso não quer dizer verdadeiramente as vestes, né? Não leve nada de você, nada do seu ser humano, nada do seu humano você tem que levar. Você tem que levar somente o Espírito Santo, porque lá eu vou realizar prodígios. Jamais você vai sair de uma pregação, jamais você vai sair de um louvor sem ter aquilo que você precisa. É isso que Jesus quer dizer. Eu vou suprir vocês de tudo. Então, ele diz que vai preparar tudo. Então, não é para eles ter medo, não é para eles temer. Porém, também não é para eles dar e pedir. Ou seja, ele ir naquela comunidade fazer uma pregação, ele ir naquela comunidade ali fazer um louvor, por exemplo, e cobrar, né? Diferente do que acontece nesse mundinho aqui de meu Deus. A coisa é muito diferente, né? A gente vê o que é que acontece, a gente vê o que é que os seus líderes fazem. Para fazer um show é absurdos e absurdos de dinheiro, né? Eu nem falo da parte gospel, que não me interessa, não é? Eu falo da parte de padres mesmo. São padres conhecidíssimos que cobra tantos e tantos e tantos para estar ali. Absurdo de dinheiro, não é? Não é para fazer, não era para eles fazer isso, mas ninguém hoje em dia quer viver uma vida de padre humilde. Não quer, infelizmente não quer, não é? A gente vê que existe aquelas obras, não é, que precisa passar na televisão, que precisa restaura muita gente, leva muita gente à oração, precisa-se de dinheiro, não é? Mas mesmo assim a palavra diz que não era para ser dessa forma. Era para eles saírem ali em missão fazendo esse tipo de coisa, não é? Para que a palavra de Jesus fosse cumprida. Infelizmente, quanto mais você expande, quanto mais você quer, mesmo que isso seja numa boa intenção,
Porque a boa intenção deles é essa, é levar a evangelização, que essa evangelização através televisionada alcance o mundo, né? Mas infelizmente a obra ela começa a ficar cara, né? Começa a ficar cara. E Jesus diz: eu não quero que você leve nada. Quando Jesus diz: eu não quero que vocês levem nada consigo, é porque ele vai fazer a obra. Isso aqui é para os seus líderes, para os seus discípulos em especial, os líderes da igreja, não é? Mas também serve para pregadores que vivem em comunidade, pessoas que são consagrados a comunidades, não é? Que vivem em comunidade, ou seja, vivem de doações. As pessoas elas fazem aquela comunidade e ali ela recebe pessoas drogadas, ali elas recebem, elas fazem grupo de oração, elas fazem missa, né? Tipo uma canção nova, né? Tipo uma canção nova. Tipo uma rede, como é que se diz? Uma boa, como era o nome daquela comunidade, canção nova? Boa Nova também, a gente conhece aqui uma comunidade que acolhe pessoas dependentes de químicos, essas coisas. Então, são pessoas que resolvem deixar a vida do mundo, né? Ou seja, não tem interesse em casamento, não tem nada mais, descobre um dom e quer ir viver em comunidade. Então, essas pessoas que vivem em comunidade, que deram o seu sim para viver para Jesus, essas pessoas elas são amparadas por Ele. Então, essa palavrinha, esse começo desse evangelho vai para essas pessoas também, não é? Que não é para eles cobrarem. Eu não posso morar em uma comunidade e uma paróquia da mesma comunidade precise dos meus serviços, ou seja, dos meus dons. Está faltando o ministério de música aqui e eu faço parte do ministério de música. Eu não posso dar preço para poder ir cantar nessa comunidade, de forma nenhuma. Por quê? Porque Jesus disse: não peça nada. O que eu te dei, dê de graça, ou seja, o dom que Ele me deu de cantar, de louvar, de pregar, seja lá o que for, foi dado de graça. Então eu tenho que passar isso aqui de graça. Passar isso aqui de graça. Ah, mas eu vivo em uma comunidade, eu não tenho família, eu não trabalho, então eu vivo unicamente para a obra de Deus. Jesus, ele vai, em todo canto que você for, ele vai acolher, ou seja, ele vai tocar no coração daquela comunidade, a fazer uma cotinha ali e dar para você. É assim que Jesus quer que viva as ovelhas dele. E não da forma que está sendo vivida. Eu já presenciei várias vezes convite, chama um ministério de outra igreja que faz parte da mesma comunidade para vir cantar. Principalmente quando tem festa. Assim, festa do padroeiro, né? Não tem essas festinhas, festa do padroeiro. Ah, festa de Nossa Senhora, festa do Sagrado Coração de Jesus. Tem sempre, todo ano, essas festinhas, né? Então, precisamos da comunidade tal, precisamos pedir ali que o grupo, o Ministério de Música venha cantar uma noite. Só vou se me pagarem. Eu só vou por R$ 150. Eu só vou por tanto. Né? Não é para se fazer isso. Né? Mesmo porque essas pessoas que eu vos falo têm um emprego à parte. Não são pessoas que vivem unicamente para a obra de Deus. São pessoas que têm seus dons, mas que trabalham na igreja, mas que têm a sua vida normal. Tem o seu sustento, tem o seu trabalho, tem a sua família, né? Tem os seus filhos, mas trabalha na obra de Deus. Então, aí é que não pode mesmo. Mas é justamente essas pessoas. Se Jesus está falando para os líderes, os pregadores, que não têm emprego, que não podem pedir nada, você imagine para quem Jesus deu o dom e tem seu emprego,
tem seu sustento, e para ir cantar em outra comunidade ali do mesmo bairro, e para ir pregar, pede um valor. Não pode, né? Não pode. Aí mais embaixo a gente vê aqui, né? Já falamos dos absurdos, dos shows caríssimos, né? Em busca ali de buscar almas para Deus, vamos se dizer assim. Mas ao mesmo tempo que você leva as almas para Deus, você também retira da presença de Deus. Porque nem todo mundo tem um dinheiro devido para pagar um ingresso dentro de um estádio, seja lá do que for. Não tem, porque é caríssimo. E a palavra de Deus ela tem que ser expressada para todos. Teria que ser em lugares públicos. Teria que ser prefeituras chamando esses tipos de padre aí e colocando ali para todo mundo ver e escutar. Você vê aquele Frei Gilson, né? Aquele homem é admirável, aquele rapaz, porque não é um rapaz jovem. Aquele Frei Gilson, ele não pega um centavo. A banda dele não fica com um centavo. Tudo vai para a obra do Senhor, que é templos que eles constroem, lugares para colocar dependente químicos, isso, aquilo, outro. Não é certo ganhar em cima de louvores de Jesus, não, Senhor. Viu? Me desculpe, mas não é. Então Jesus vem falar essas coisas e alertar os discípulos a não fazerem isso. Aí também ele ensina, né, que os discípulos tenham cuidado nos lugares onde eles vão ficar. Eles precisam primeiro saber qual o local que ele vai permanecer, que eles vão ficar. Então, eles vêm em missão, eles ficam em algum lugar e eles precisam saber que lugar é esse, ou seja, eles precisam observar, né? Perguntar, saber como é aquela família, como não é, né? O que existe, por quê? Porque existe muita coisa negativa, principalmente para quem vive essas coisas, né? Principalmente quem vive, tem uma vida carnal, mas também tem uma vida espiritual. Então, são ambientes, muitas vezes, que vão prejudicar eles mesmos, né? E eles estão ali para irem a uma missão. E a missão da obra de Deus não é nada fácil, né? Então, Jesus já orienta eles, né? Mas também Jesus diz, aí é quando entra a nossa parte. A nossa parte. E é uma coisa errada que a gente faz. Jesus diz, aonde você chegar para falar da palavra de Deus, se você for bem recebido, se a pessoa tiver paz, aquela paz vai irradiar você, né? Você vai continuar com a paz que você levou e você ainda vai trazer consigo a paz daquela família, daquela casa. Mas se na casa que vocês forem, né, eles não quiserem te receber para falar da minha palavra, né, sacode a poeira dos pés e sai imediatamente dali, porque aquela casa, aquela comunidade, aquela cidade ali, ela será julgada muito mais com rigor do que a Sodoma e Gomorra, né? Olha como é sério a gente não parar para escutar a palavra de Deus. E muitas vezes a gente não quer escutar a palavra de Deus, não é? Como assim, Maria? A gente não quer escutar, não quer. Principalmente quando se diz: quem é? Testemunha de Jeová. Todo mundo, olha, por aqui é mais perto, né? Não quer dizer, Jesus está falando aqui, não é de religião, Jesus não está falando aqui de placa de igreja, de nada. Jesus está falando da sua palavra. Tem uma pessoa na sua porta para falar da minha palavra, mesmo que essa palavra seja um versículo da Bíblia. Muitas vezes é um salmo, muitas vezes a pessoa chega ali te levando um salmo, que muitas vezes você está tão atribulado com os seus problemas, mas Jesus sabe aonde ele vai buscar as fontes dele. Então essa pessoa chega com um salmo, essa pessoa muitas vezes chega com um versículozinho pequenininho ali, aí diz algumas palavras e explica para a gente.
E muitas vezes a gente não quer, né? Muitas vezes a gente... eles chegam aqui na hora do almoço, na hora que a gente está fazendo almoço, e aí prejudica, né? Prejudica a nossa vida. Mas é pecado. A gente não pode deixar. Muitas vezes a gente vai andando pela rua, né? E a gente se depara com aquelas pessoas, é mais os protestantes, né, que dá aquele santinho, que é aquelas mensagens de Jesus. Muitas vezes a gente não para receber. Muitas vezes a gente faz uma bolinha e joga fora. Eu não jogo fora, eu boto na bolsa, mas muitas vezes eu não leio, né? E muitas vezes naquele momento Jesus está te falando através daquela palavra, porque é a palavra dele e a palavra dele é viva. Né? Ele escolhe aquelas pessoas ali que tirou aquele tempo de visitar a tua casa. Né? Muitas vezes nem demoram muito. Eu não conto às vezes que eu não mando entrar. Eu não mando entrar porque, em primeiro lugar, não é a minha denominação. Eu não concordo com muitas coisas ali, mas eu atendo na porta. Atendo, escuto o que eles têm para falar, né? O versículo que eles têm que me dar, muitas vezes me dão um jornalzinho falando muito do Velho Testamento, que eles trabalham muito com o Velho Testamento, e pronto, né? E pronto. Mas das vezes que você não atende, das vezes que a gente corre para se esconder, que a gente não quer saber de testemunho de Jeová na nossa porta, né? Que a gente sabe que aquilo ali é uma seita, mas a palavra de Deus, ela está envolvida. O que eu não posso é aceitar que entre na minha casa, que sente, que vá, que tome café, que venha me fazer um estudo bíblico, porque eu sei da minha fé concreta. Eu sei do que eu estou vivendo e ponto. Então não adianta eu estar perdendo o tempo deles e nem o meu, não é? Mas você chegar, você atender, você tratar bem, né? Se você não fizer isso, é pecado. É pecado. Então Jesus fala hoje para os seus discípulos, aquelas pessoas ali que são consagradas em comunidade a viver unicamente para a missão da igreja, fala para os seus líderes, que são os padres, os bispos, enfim. Eu digo mais os padres, porque os padres é que vivem em comunidade, né? É que vive assim nas comunidades, nas cidades, são espalhados. E aqui ele vem falar sobre isso, a não aceitação. É pecado a gente não aceitar a pessoa, a gente precisa receber. Você recebe a pessoa, você tem aquela educação de receber, você não pode mandar a pessoa voltar, a pessoa ir embora. Por quê? Porque a palavra de Deus está na mão daquela pessoa. E muitas vezes Jesus usa daquela pessoa para te dar uma palavra, te dar um salmo. E muitas vezes quando tu vai ler o salmo, tu vê que é idêntico ao que tu está passando. Então, as coisas de Deus é mistério, E muitas vezes a gente não quer saber. Não quero saber, tá na hora do meu almoço, tá isso, tá aquilo, inventa que vai sair. Eu digo por mim mesma, porque muitas vezes quando chega no domingo, sempre é no domingo, de 10 horas da manhã, sempre é de 11, eu não vejo mais porque eu tô na missa, quando eu chego já é 11 horas, ele já tem passado, eu não cruzo muito mais com essas coisas, mas quando eu não ia à missa pela manhã, quase todo domingo, Muitas vezes eu dizia que estava saindo, muitas vezes eu dizia que estava fazendo almoço, e realmente eu estava fazendo almoço, Então é uma hora assim um pouco inconveniente, mas a gente ainda não pode. Então depois que eu comecei a entender isso aqui, eu atendo, eu vou lá, eu pego lá o versículo, depois eu medito, quando eu venho meditar aqui, eu medito o salmo que eles me derem, Recebo a revistinha, lá tem muitas passagens bíblicas, se você quiser também vir para a Bíblia e fazer um estudo, você pode fazer. Então assim, a gente precisa receber essas pessoas, da forma certa, receber da forma certa. E aí a palavra de Deus hoje vem nos orientar sobre isso,
né? Vem nos falar sobre isso. Eu, em particular, eu não dou dinheiro altíssimo para ver padre nenhum. Pode ser o padre dos padres. Eu não pago ingresso caríssimo para ir, não. Show católico. Já fui para muito show católico, mas vou para show católico que não é pago. Ah, mas você não está ajudando a sua igreja, né? Existem outras formas da igreja adquirir dinheiro, né? Existem outras formas. Não um absurdo que é, né? Um rios de dinheiro daquele ali. Não, a coisa poderia ser mais simples. Não precisa de banda chique, não precisa. A pessoa vai até onde dá para ir. Eu acho que a vida em comunidade, a vida de padre, de quem escolheu viver assim, tem que coincidir com a vontade de Deus. Uma coisinha simples, né? Ah, vai pedir esmola? Não sei se vai pedir esmola. Eu sei que foi o que escolheu, né? Foi isso que Jesus quis para vocês, não é? Foi isso que Jesus quis. Vocês foram tocados, então que seja assim. A gente vê hoje as vestimentas dos padres, né? Dos padres da televisão. É impressionante. As roupas dos padres, né? Tem um padre mesmo que não sei se ele era vaqueiro antes, o que é que ele era, que ele gosta de um chapézão, um chapelão assim, branco e umas roupas brancas, né? Inclusive coladas, né? Que mostra ali, desenha tudo. Como assim, minha gente? Como assim? Um padre, ele não tem as vestimentas dele? Não é a batina, de preferência preta, aquela coisa bem, né? Outros padres é calça jeans apertadinha, é brusinha coladinha, baby look, né? É assim, mostrando os músculos, mostrando uma coisa, mostrando outra. Então, assim, é estranho, né? A vida hoje é estranha. O mundo tomou conta de tudo. Mas, enfim, cada um sabe o que faz. A quem muito é dado, muito será cobrado. Então não é eu, não é você, não é ninguém que vai cobrar. É o próprio Jesus Cristo que vai cobrar, né? Mas hoje a gente leva isso para a nossa vida. A gente aprende isso. Se você é de comunidade, não cobre nada. O dom que Jesus lhe deu de você cantar a sua voz, o seu louvor, muitas vezes até de compor os hinos, né? Dê de graça. Vá para a sua comunidade, para a sua igreja. É uma hora de missa. A missa está precisando de pessoas para ler, de pessoas para cantar. Você está ali. Você é de outra comunidade, você pode muito bem ir. É uma obra só. Você pode muito bem ir sem precisar receber nada, porque você tem o seu dinheiro, você tem o seu trabalho, muitas vezes você tem seu marido que trabalha, você também trabalha, às vezes tem filhos em casa que trabalham, não tem por que você cobrar uma pregação que você vai fazer em outra comunidade, né? Agora, se você é de comunidade, se você deixou a sua vida social, sua vida, seu trabalho para viver unicamente para a obra de Deus, aí sim, você não pode nem dar preços, né? Você não pode nem dar preço. Você pode dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, hoje aqui nessa comunidade está faltando mistura, está faltando muitas vezes material de limpeza, está faltando isso, está faltando aquilo, Senhor. Providencia. A gente está indo para a tua obra. Providencia. E ponto. Lá, a comunidade que lhe convidou vai providenciar alguma coisa, porque todos de comunidade, todos de igreja sabem muito bem disso, né? Nós somos preparados para fazer ali uma cotinha. Se a gente convida alguém de comunidade, alguém que não tem emprego, a gente já sabe que eles precisam sair de lá com alguma coisa. E Jesus prepara exatamente o valor necessário. Eu nunca esqueço, eu sempre falo do testemunho desse rapaz, num grupo de oração que eu participava, que eu era coordenadora, e a gente sabendo já, porque a gente sabe, o coordenador sabe que é para fazer isso. Então a gente convidou esse rapaz, era de uma outra cidadezinha perto aqui, e se eu não me engano era de Glória,
Glória do Goitá. É uma cidadezinha aqui bem próxima. E ele veio, né? Ele veio. E chegando aqui, ele vivia lá em comunidade e tal. E lá era uma comunidade de drogados. E a família dele, a esposa dele era drogada. E eles tiveram tiveram 2 filhos. E eles moravam nessa comunidade. Eles tinham acolhido essa família. Então, de lá, eles virou um pregador. Então, a gente convidou ele para vir fazer a pregação da noite do grupo de oração. Então, estando lá, né, quando terminou, ele fez a pregação, ele não... Pessoa humilde, não pediu nada, não exigiu nada, né? O que ele pediu foi água, que deixassem água ali perto dele quando ele estivesse pregando. E quando terminou, a gente pegou o envelope, né? Deu a ele, que era uma contribuição, e ele chorou. As lágrimas desciam. E ele disse, eu não posso deixar de ir. Pegou o microfone e disse, eu não posso deixar de falar algo aqui que me aconteceu agora. Eu saí de lá da comunidade, aí contou, né? Eu tenho minha esposa, eu fui uma pessoa drogada, minha esposa foi drogada, né? Nós temos 2 filhos. E ao sair hoje de lá, ainda não tinha chegado a providência, o leite e a massa dos meus filhos. Então eu dobrei o joelho antes de vir e pedi que Jesus colocasse a mão dele e fizesse com que algo acontecesse para que eu conseguisse o leite e a massa dos meus filhos. Então, eu não esperava que daqui eu iria levar esse dinheiro. Então, ele pegou ali o envelope, que com certeza daria para ele comprar não só a massa, o leite, mas uma cesta básica, algo que eles precisassem lá. Para você ver que a palavra, ela vale o que diz. Quando Jesus diz, não leve nada. Não leve nada porque eu vou providenciar, porque eu sei que você não tem emprego. Eu sei que você vive para a minha obra. Você vive pregando a minha palavra. Você vive louvando pelo mundo. Não é? Você vive tirando drogados, bêbados da rua para cuidar. Deixe comigo que eu vou resolver. Mas também eu só vou lhe dar aquilo que você precisa hoje. Amanhã é outro dia. Entendeu? Agora, para vocês que trabalham, que tem o dom, que canta, que trabalha em ministério de igreja, ministério de intercessão, acolhimento, vocês têm o emprego de vocês. Vocês não precisam sair da comunidade de vocês para fazer um serviço para mim, falar da minha palavra, louvar, né? Interceder pelos intercessores, aquelas pessoas que rezam, né? Umas pelas outras. E cobrar nada não. E também eu não vou providenciar nada, porque eu sei que em casa vocês têm o de vocês. Viu? Criem vergonha na cara, porque em casa eu já dei o sustento de vocês, que é o emprego de vocês, para sustentar a família de vocês. Agora, a minha obra, ela tem que ser de graça, porque quando eu coloquei esse dom para você cantar, eu dei de graça. Quando eu dei o entendimento a você para entender da minha palavra e virar um pregador, foi de graça. Então você tem que dar, é de graça também. Não cobrem nada. Amém? Um bom dia aí para vocês, uma boa tarde, que já é 4 horas da tarde. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.